Bom dia, tudo bom? Bom dia, Ana, tudo bom? Bom dia, professor. Ana, faz um favor para mim, minha filha. Manda o link de vocês para o grupo de vocês, que eu acho que tem colegas que estão sem o link. Pode fazer isso, por favor? Faço, já, só um minuto. Obrigado. Bom dia, Isabelle, tudo bom? Bom dia, Adria. Bom dia, professor. Quem é o 532498? Isabelle, tenta reconectar de novo no teu computador. Tenta ver se tu reconectando, tu consegue restaurar o teu áudio, tá? E o teu vídeo. Tenta de novo. Sai e volta de novo. Vê se tu consegue. Tá bom? Bom dia, Marilene. Bom dia, professor.
Bom dia, Renata. Bom dia, Marilene. Bom dia, Graciete. Bom dia. Isabelle, tu estás visualizando melhor agora, o áudio melhor? Tá ouvindo, professor? Tô te ouvindo bem. Eu tô te ouvindo bem. Eu passei até para o grupo o link para a aula também. Tá. Tá? O ID e senha, já coloquei tudo lá no grupo para vocês entrarem. Tá bom? Mas o da Isabel tá com problema, professor. É por causa que assim a gente só pode liberar o link, a gente não tem como liberar o ID e a senha. Amiga, ele disse que não tem como ele liberar o ID e a senha, só o link mesmo. Ela não tá conseguindo não, professor. Espera aí só um minutinho. Na câmera. Bom, primeira parte. Eu não tenho como liberar o ID e o link. Com o link, com o link de vocês da plataforma do aluno, vocês não estão conseguindo? Ela não está conseguindo? Não, eu acho que é só alguma coisa que tá com problema, o celular, o notebook, não sei o que é, mas ela não tá conseguindo. Não é de hoje não, já faz dia já também isso.
Que ela não tá conseguindo entrar, ela só ouve, mas não consegue. Consegui. Ah, tá joia. Tive que desinstalar o aplicativo. Deixa eu perguntar do grupo aqui. Tá todo mundo já do grupo aqui? Eu já vi a Ana, já vi a Adria, já vi a Isabelle, Marilene, já vi. Tá? Marlon. Marlon, onde está o Marlon? Deixa eu ver aqui. Aqui, professor. Ah, tá, já vi. Bom dia, Marlon. Tá? A Vilma tá Bom aí? dia. Não, ela saiu do grupo. Ela tá pra noite. É porque o nome dela tá aqui. O Falta o Carlos tá aí. O Carlos. Carlos... Falta ele. Passe um zap para ele, ou liguem para ele, que eu só estou aguardando ele chegar já para iniciar. Bom dia, Rony. Bom dia, Rubens. Bom dia, Késia. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Conseguiram falar com o Carlos? Bom dia, Bianca. Dora, bom dia, Dora. Bom dia, Rosana. Bom dia, professor. O professor Bom quer saber dia, se todo mundo Izzy. tá acordado, fica toda hora falando. É, exatamente. A gente já começa assim. Doido. Bom dia, professor. A Dora está acordada. Tô Também sim. tô super acordada, professor. Tô trabalhando, então tô acordada. Tá ótimo. Então, tu já tá quase no 100%. Tá nos 220. É. Conseguiram falar com o Carlos? Ou ainda não? Tentando falar com ele aqui, professor. Tá, Até entrar, professor. Já tem. Hã? Tem professor, vai ter que mostrar nossa cara para apresentar o trabalho ou pode ser desativado a Não, tela pode ser aqui? desativado, não tem problema. Ah, tá ótimo. Perfeito. Eu estou realmente com O quê, Rony? Nada. Imagina apresentar da cama. Ah, Jesus. Bom dia, Juliana. Tudo bom contigo? Bom dia, professor. Professor, Oi, quando fala, for, Rubens. Não quando for o entendi. Edinaldo que for apresentar, ele tá todo de paletó e gravata ele já, professor. Meu Deus. Ele vai a Sem caráter, falar isso é que ele bom. treme mais. O professor sem falar que ele treme mais que vara verde. E soa. Ah, o bom é que dessa vez não vai dar para ver, mas assim, depois do dia 29, que quando vocês retornarão para a parte presencial, eu vou conhecer vocês aqui, aí eu já vou saber como lidar com as situações. Posso dar ponto para todo mundo. Bora começar.
O Carlos já está aí? Já chegou? Só estou esperando o Carlos chegar. Ai, meu Deus, Carlos. Cadê o Carlos, gente? Ei, Ana, o Adrian, o Isabelle, o Oi, Marlon, professor. uma de vocês, deixa eu perguntar como é que ficou a ordem de apresentação, só para eu anotando aqui. Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, como é que ficou? Isabelle primeira, professor. Tá, Isabelle é a primeira. Depois da Isabelle, quem vem? Quem virá? Calma aí, deixa eu ver aqui. Tem a Sandra. A Tá, Isabelle, depois da vai Sandra. falar Sandra. Aí vai falar eu, Ana Vitória, Adria Helena, Edinaldo, Certo, o Carlos. Aí eu me certo. perdi, eu não sei quem mais é o final. Ó, só tem duas pessoas. Ou é o Marlon, se eu não me engano. O Marlon é a conclusão. Então ele já está ele tá no fim. Tá no fim. Tá ótimo. Professor, a Vilma fez o trabalho com a gente, mas ela foi transferida para a noite. Eu não sei como vai ficar a situação, porque o nome dela está no nosso trabalho, entendeu? Ah, sim, vai ter que ver com, como se diz, ela vai ter que ver com a coordenação, como vai ficar a situação dela, por causa que ela passou para de noite, ou seja, a frequência dela, o nome dela vai para de noite, é isso? Ou ela só assistirá a aula à noite? Sei. Não sei. Tá, quando vocês falarem com a Vil, vocês pedem para ela entrar em contato comigo. Olha o Carlos Tá? que entrou aí, ó. Tem um Carlos que entrou aí, ó. Já entrou ele. Entrou. Bora começar com o meu próximo, né? Mas você viu? Carlos já está aí. Calma aí. Eu sou do... É o Rio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É, Carlos tá aí, o Carlos já está aí. Acho que ainda está no telefone dele. Eu já ouvi essa música. Agora, né? Ele ganhou, espera. Carlos, tu já está aí? Bem, pessoal, por favor, agora eu só peço para vocês desligarem os microfones de vocês, tá bom? Carlos, tu já está aí? Tu já está aí aqui na aula? Tu já está conectado na aula? Tá. Tá, perfeito. Bem, então bora começar. Isabelle, quando tu quiser, tu começa, tá? Tá, bom dia, professor. Não se esqueça que são rápidos só para dar uns avisos, tá? Não se esqueça que são 20 minutos na apresentação, tá bom? Depois disso, eu vou abrir 10 minutos para perguntas e discussão. Não dá para entender, professor, estão falando aí. Entender jeito homem, né? O professor tá muito ruim, não dá para ouvir nada. É porque o pessoal está com o microfone aberto. Por favor, quem tiver com o microfone aberto, desligue. Credo, ele é muito velho. Quem? Ele deve ter 40 e pouco. Já, gente. Eu estou desligando o microfone do pessoal aqui para tu poderes falar. Só um minutinho. Bem, Isabelle, quando tu quiser, pode começar, tá? Tá, bom dia, professor. Bom dia. A gente vai falar um pouco sobre o artigo Prevalência de infecção por clamídia trachomatis em mulheres assistidas no ambulatório de patologia do trato genital inferior da Faculdade de Medicina de Jundiaí, no Brasil. Eu vou falar um pouco da introdução, a Sandra vai terminar. A clamídia trachomatis, ela é uma doença sexualmente transmissível. Ela também é o principal causador de doenças do trato urogenital, em ambos os sexos. Mas o seu maior impacto ele ocorre no sistema reprodutivo das mulheres. Estima-se que de 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva, elas podem apresentar os sintomas. Tanto podem apresentar e também podem ser assintomáticas. Nos adultos, essa doença pode causar
doenças oculares como tracomonas e conjuntivite. Em crianças também nascidas de grávidas, né, que têm a infecção genital por clamídia. Também podem desenvolver a conjuntivite e até também pneumonia. Os Estados Unidos fizeram um estudo que destaca essa infecção, que apresenta o maior número de casos novos entre as demais doenças sexualmente transmissíveis. Vai, Sandra. Sandra, pode falar. Professor? Oi, pode falar, Marilene. Cadê a Marilene, Sandra? pois é, a Sandra está com problema. Posso dar continuidade? Tá, pode continuar. Vou falar mais um pouquinho sobre a clamídia, tá? Tá, perfeito. Vocês estão ouvindo? Tô ouvindo, Sandra. Pode falar. Mas ouviram o começo? Não, repete, a gente não conseguiu ouvir o começo. Ah, tá. Bom, deixa eu falar aqui. A detectação da infecção por CT é importante porque quando não tratada, ela só tem graves complicações das doenças inflamatórias, que é a pélvica, são responsáveis por crônicas de infertilidade. Ela é uma bactéria gram-negativa e parasita intracelular. Ela é obrigatória e encontra-se no gênero da Chlamydia. Dá continuidade, Mari. O vírus? Tá, Tá, posso a gente falar? ouviu. Pode sim, Marilene. Nem todos os pacientes com clamídia, professor, são assintomáticos. Então, isso torna fonte de contaminação permanente. Porque a clamídia é uma DST, né? Que transmite, pode ser pessoas contaminadas que muitas das vezes nem sabem que estão com a bactéria. E as formas de transmissões são de duas maneiras, pela via sexual, anal, vaginal ou oral, ou de mãe para o filho durante a passagem do bebê pelo canal na hora do parto. Ela é muito parecida também com a gonorreia. E vou falar um pouco do tratamento, professor, tá bom? Tá ok. Eu vou falar um pouquinho dos sintomas também. Nas mulheres, os principais sintomas são corrimento vaginal, coceira vaginal, sangramento vaginal, dor abdominal, dor durante o sexo, ardência ou dor a urinar. Nos homens é ardência a urinar, saída de corrimento, inchaço no saco escrotal. O tratamento dela é simples, é feito com administração de antibiótico. A azitromicina de 1 grama é o antibiótico mais prescrito. O paciente deve ficar pelo menos 7 dias sem atividade sexual após o início do tratamento. E existe o tratamento também com a doxiciclina, que esse tratamento é 7 dias. A Helena agora que vai falar. Ok. Sou eu, Oi, Ana. pode falar. Ana. Senhor, pode passar aí o Posso. Então, o objetivo principal desse artigo foi verificar a prevalência da infecção por clamídia nessas pacientes que foram encaminhadas ao ambulatório de patologia do trato genital inferior e associar isso às possíveis presenças de lesões induzidas pelo HPV. Helena. No artigo que fala em relação à clamídia, a propagação dos micro-organismos, que a patogênese é resistente. Então, quando a clamídia estava em alta, nesse período do nosso artigo, os antimicrobianos se deu em excesso. Então,
os medicamentos todos, todo o organismo dos pacientes estavam tendo rejeição pela automedicação. Então, muitas das vezes a clamídia estava lá no organismo e com isso estava tendo a automedicação. E em relação à metodologia do setor, em relação ao objetivo do trabalho, foi verificar, né, que para fazer essa análise, para detectar a clamídia nesses pacientes, todos foram bem selecionados. Não seriam qualquer paciente que seria feito esse estudo. Essa coleta e os termos de consentimento também variaram muito pelos pacientes. Com isso, a Agência Nacional de Trânsito, que diz no artigo, ela ressaltou nesse período que a edição que saiu no Diário Oficial em relação a... eu esqueci agora. Tá. Em relação ao Diário Oficial, saiu o uso correto da medicação, que foi exatamente nesse período de 2016 que deu no Diário Oficial a prática e a contenção das receitas. Próximo. É o Edinaldo agora. Cadê o Edinaldo? Bom dia, professor. Bom dia. Tem que passar a metodologia. Eu vou falar um pouco sobre a estatística aqui da clamídia. Segundo a OMS, ocorre 92 milhões de novos casos por ano dessa doença. E a ocorrência maior, ela ocorre em mulheres de 16 a 23 anos. Bora, Marlon, pega aí. Depois eu concluo aqui. E Marlon, agora é tu, Marlon. Fala aí. Sou eu agora? Não. Você pode passar, professor? Por favor. Vou falar sobre os gráficos agora. No nosso artigo, apresentava vários gráficos sobre o estudo que eles tinham realizado, que é um estudo transversal. Mesmo que, por mais pequeno que fosse, eles fizeram vários gráficos para descrever melhor sobre a clamídia. Nesse primeiro gráfico, nessa primeira tabela, na verdade, ela descreve a amostra quanto à idade, a paridade e as gestações. Sendo que em agosto de 2009, de julho de 2010, 28 pacientes foram estudadas, sendo realizados testes para captura híbrida para detecção de clamídia. A idade do paciente variou de 17 a 83 anos, e sendo a média de idade de 31,2. Calma aí, professor, 1 minuto. Senhor, pode passar o gráfico, professor, por favor? Já na outra tabela, apareciam as alterações no exame ginecológico. E 25% dos pacientes apresentaram essas lesões, como era um dos casos do objetivo do artigo. Além de mostrar a prevalência da clamídia, era também as alterações. Vem cá. E houve a concomitância nas lesões de algumas pacientes. Senhor, pode passar, professor? Calma aí, só um minuto. Eu posso falar, deixa eu falar esses últimos 2 anos. Tudo bem, pode falar. O meu bebê tá chorando muito. Tá? Aqui Vem cá, amor. Pode falar, vai. Não tem No problema. terceiro gráfico é sobre as características das amostras citológicas de acordo com a classificação do Papa Nicolau.
Em relação à citologia, segundo a classificação do Papa Nicolau, 71,4% das pacientes apresentam classe 1 e 14% classe 3. Aqui mostra aqui na tabela 3. Classe 1 é 2 a 7,2%, classe 2, 20, que é 71,4%. As porcentagens das especificações das classes do Papa Nicolau foram baseadas no número de absoluto de cada classe, já as classes no número das amostras. Pode passar, professor. Aqui sobre a prevalência da clamídia nas lesões cervicais. Quanto à prevalência no grupo de estudado, observou que 10,7% dos casos havia a presença de agentes. Em estudo, 21,4% da amostra apresentou algum tipo de alteração citológica e em 7,2% dos casos detectou-se uma lesão no colo. Aqui, ó, como aparece. Negativo deu 25%, de 89,3%. Entendeu? Aqui é a tabela de cada alteração nas lesões aqui. Pode passar, professor. Alguém vai falar esse? Os principais motivos da coleta. Nessa coleta, o motivo mais frequente foi o corrimento persistente, né? Porque, olha, 21,4% é o acompanhamento do NIC. Também com 21,4%, como o motivo pode ser mais de 1. A soma de percentuais pode dar mais de 100%, já que o mesmo exame pode ser contado a mais de um motivo. Então, pela linha de exame, aqui fala da sorologia, do acompanhamento do NIC, do HIV positivo, do acompanhamento do pós-CIT, acompanhamento do NIC novamente. Então, tem várias formas. Então, deu mediante os principais motivos da coleta. É bem extenso esse assunto, professor, em relação à clamídia, porque tem vários pontos, sabe? Uhum. E nesse período de tempo que a gente tem para apresentar, é muito ponto que tem, tanto positivo quanto negativo, tanto na parte da administração desses medicamentos, quanto na parte do uso desnecessário dos antibióticos. Tudo isso torna o trabalho mais extenso, né? Essa discussão mais positiva, né? E também ficar alerta também, porque tem muita gente que estuda e nem sabe, às vezes. Tem muito paciente que tem a clamídia e nem passa despercebido. Às vezes, quando não é muito grave, né? Quando já não está tão infecciosa assim. Agora é o Carlos, professor, e depois o Marlon. É o Carlos e por último é o Marlon. Perfeito. Carlos, pode falar. Acho que ele dormiu, que ele veio do trabalho agora. Carlos. Carlos, por favor, amigo, meu bebê tá chorando. Olha, eu vou falar em relação à discussão. No nosso artigo, foi discutido em vários países que há peraí. Estão me ouvindo? Estamos, Carlos, pode falar. Vocês estão me ouvindo agora? Estamos, tranquilo, pode falar. Agora sim. Não, que eu estava lendo aí, tipo, vocês estavam ouvindo quando eu estava falando? Não, a gente não ouviu o que você estava falando, mas você pode falar ouvindo agora? Ah, tá. Agora estamos te ouvindo bem. Tá bom, professor. Eu vou falar sobre discussão, né? Assim, a discussão entre alguns países, né? É obrigatório quando é diagnosticado os casos, né, da doença, notificações. Então, tem países que, quando o percentual da doença é alto, é
como é que se fala? Porque tem o objetivo de apresentar os estudos, né? Que lá os norte-americanos mostram a prevalência da infecção uretral, né? Por Charlamidia, como é o nome? Charlamidia trachomatis. É isso, professor? Chlamydia trachomatis. Entre os homens jovens e pelo menos 3 a 5% para os pacientes. Vamos lá. Estima-se a prevalência de Chlamydia trachomatis, né? Pode variar de acordo com a população estudada e o método diagnosticado. Cadê? Diagnosticado. Encontra-se a prevalência de 6,6% utilizado em todos os métodos da imunofluência direta. Apesar do método utilizado a ser diferente, essa prevalência assemelha-se encontrado pela Secretaria Municipal de Jundiaí, que foi de 6,89 em 40 casos positivos, entre 711 coletas entre as mulheres que procuram serviço de saúde para coleta anual de citologia cervical e vaginal. Vamos lá. Em relação às várias reprodutivas, nosso estudo não encontrou associação significativa entre as infecções por CT. O número de gestações à paridade, assim como o estudo de Oliveira. E também não é encontrado associação significativa entre paridade, o número de gestações e presença de lesões de baixo e alto grau, mais positivamente pelo pequeno tamanho amostral. Acho que é isso. Tá, Marlon. Tem mais alguma coisa, Carlos? Não, é isso, professor. Tá, joia. É o Marlon agora, não é isso? Isso, professor. Isso, professor. Passar a parte da conclusão. Pode, por tá favor. aí. Isso. Bom, na conclusão desse trabalho, é observado que a prevalência da Chlamydia trachomatis no grupo estudado foi elevada, bem maior do que a média apontada pela literatura mundial e do que a prevalência encontrada na população geral desse município onde o estudo foi feito. E o presente estudo não foi capaz de correlacionar a presença da infecção por Chlamydia trachomatis com a atipia e o grau dessas atipias cervicais. Provavelmente devido ao reduzido tamanho da amostra estudada e pelo curto tempo de segmento desses pacientes que foram acompanhados também no estudo. E, apesar disso, a elevada prevalência obtida no estudo reforça que há necessidade de programas de detecção da infecção por Chlamydia trachomatis, sobretudo nesses pacientes que apresentam sintomas ou alterações no colo uterino, por exemplo. É isto. Deu 20 minutos certinho, meninos. 20? Tá? Aí. 20 minutos. Graças Deu a Deus. Tá, meninada, bora lá conversar sobre o artigo de vocês, que é um artigo bem interessante, tá? E a prevalência da infecção de Chlamydia trachomatis, se a gente for trazer ela para a nossa realidade, para a realidade aqui do Brasil, principalmente da região amazônica, tá? A gente vê que tem uma alta prevalência, só que faltam alguns estudos mais apurados para verificar isso. Eu não vou entrar na parte de diagnóstico, porque é o assunto é o tema do artigo seguinte, do grupo seguinte, tá? Mas as perguntas que eu quero fazer para vocês são duas. A primeira pergunta é em relação, tá ok? Não é ao acometimento, mas aos episódios sintomáticos ou assintomáticos. Dentro do artigo de vocês falaram isso,
tá? Que mulheres, principalmente em idade reprodutiva, elas podem ser ou sintomáticas ou assintomáticas. No artigo, ele fala mais ou menos essa discriminação, como é feita essa discriminação, de que modos eles conseguem classificar se a mulher é gestante ou em idade reprodutiva, ela é uma paciente sintomática ou assintomática? No caso, posso falar, professor? Pode, Marilene. Quando ela é, no caso sintomática, os sintomas que ela aparece, como eu falei, é o corrimento, quando ela mantém relação sexual, dores ao urinar. Esses são os sintomas. Aí, e quando é assintomática, não tem como, só mesmo se fazer exame, se tiver grávida mesmo, e fazer os exames necessários para poder saber se realmente tem ou não. E Tá. eu acredito que essa bactéria deveria ser igual ao do HIV, deveria ser obrigatório na gravidez, para ver se realmente tem ou não, para a criança, quando nascer, não ser contaminada. Tá. A outra pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Vocês falaram aqui nessa parte de vocês da metodologia, que ela é um estudo transversal, tá bom? Aonde foram excluídos os pacientes que não consentiram com a coleta ou que não assinaram o termo de consentimento, tá? E gestantes menores. E também acho que foi feita a coleta nesses pacientes obedecendo algumas orientações. Tá? Qual seriam essas orientações que foi passada para esses pacientes em relação à coleta do material? O que foi dito a respeito disso? Professor, uma das principais orientações foi manter a abstinência sexual durante 7 dias, para poder realizar a coleta do exame de forma correta, para que não fosse um resultado falso positivo. Porque através disso que eles poderiam ver se realmente a paciente teria ou não a clamídia trachomatis. Tá, joia. Deixa eu fazer uma última pergunta para eu abrir para os colegas também da turma. Eu acho que foi tu, Marilene, que falou, ou foi a Adria, não estou bem lembrado, mas vocês falaram também a respeito do tratamento, que o tratamento pode ser administrado com azitromicina de 1 grama, tá, ok, ou por doxiciclina. A respeito da azitromicina de 1 grama, ela te dá o tempo, porque aí tu está me dando a posologia, a dosagem, que é de 1 grama, mas o tempo de tratamento, é um tempo de tratamento o quê? De 3 dias, 5 dias, 7 dias? Pois é, o artigo que eu li, professor, varia. Tem paciente que necessita de uma única dose de azitromicina de 1 grama. Aí tem outro que pode ir até 3 comprimidos. Aí pode ser 1 por semana, de 5 em 5 dias, varia o tratamento. E eu vi também que tem médico que, como ela é muito parecida com a gonorreia, passa um medicamento que serve para as 2 doenças, por não saber qual das 2 entendeu? Tá. No artigo fala alguma coisa do fluconazol? Não li nada sobre o fluconazol no artigo. Até porque o fluconazol é um fármaco, ele é um antibiótico também utilizado para tratamento para clamídia trachomática, para infecções de clamídia 1 por semana trachomática. também, né, professor? 1 por semana o paciente faz uma dose e repete daqui a 7 dias, uma segunda. Como também se faz uso também de cremes vaginais. Também se faz a utilização de cremes vaginais aqui. Tá? Bem, pessoal, eu até pesquisei em relação aos cremes vaginais, em relação à clamídia também. E aí, o que foi que você descobriu? O que foi que você viu? Em relação ao Genopac 4, que é um antibiótico também que ele é muito usado. Ele feito uma pesquisa pelo artigo que eu li, ele é um dos mais usados em relação à clamídia. Até mesmo em relação no interior todo da vagina da mulher, né? Porque ele é um antibiótico forte. E qual é a base do Genopac? Se eu não me engano, é metronidazol, professor. Não é metronidazol e associação? Deve ser associação. Isso, é metronidazol e associação.
É o metronidazol, deve ser metronidazol, ainda deve levar como se diz, os comprimidos de fluconazol. Leva comprimidos. Oi, fala, Rubens, diga. O Ginapac é tioconazol com timidazol. O Ginapac 4 é tioconazol, timidazol e sequinidazol. Sequinidazol. Ele trata com sequinidazol. Tioconazol, timidazol e o sequinidazol. É uma associação do tioconazol com timidazol e mais os comprimidos de sequinidazol. Beleza. Tá. Bem, pessoal, meninada, quem quer fazer pergunta para o grupo está aberto. Vocês podem perguntar. Só eu perguntando também não vale. Quero saber de vocês. Podem fazer pergunta para os colegas de vocês. Hein, pessoal? Pode perguntar a respeito do artigo, porque o artigo não é só para mim, é também para vocês. Tá? E muitas dessas informações, tá? O que eles trouxeram para vocês, tá? Quando a gente tiver aula de clamídia, muitas delas aí eu vou utilizar essas informações para a aula também. Tá? Como também vai ser cobrada já na segunda verificação de vocês. Bom dia, menino. Ficou uma dúvida nessa posologia aí da azitromicina de 1 grama. Oi, Rubens, não entendi. Ficou uma dúvida para mim nessa posologia de 1 grama aí. Ela tem que ser seguida, né? Os 5 dias seguidos, né? Para poder ter o efeito farmacológico. Toma uma ao dia de 1 grama a azitromicina para essa situação, dessa patologia aí. Porque se tomar ela intervalada, vai ter a eficácia desejada? Hein, meninas? O pessoal do grupo tem essa resposta? Como é, Rubens? Eu não entendi. Porque a Mari falou... A Mari falou que o tratamento, beleza, pode ser quase azitromicina, que é um medicamento de primeira escolha também para esse tipo de tratamento. Só que aí ficou assim, um pouco indefinido, assim, para mim. Eu não entendi, não sei se cortou o áudio, mas eu não entendi a questão da posologia. É um comprimido diário ou ele é intervalado? Porque eu não entendi se intervalado vai ter o efeito farmacológico desejado. Foi o que eu vi no artigo, foi assim, que tem caso que uma dose de azitromicina já é o suficiente para matar a bactéria, se não estiver muito avançada. O que é 7 dias de tratamento que eu li é o doxiciclina, que é um comprimido ao dia. Ou 3 ao dia é a doxiciclina. O azitromicina pode ser uma dose única ou pode ser um comprimido durante 3 dias, 3 comprimidos, uma vez ao dia. Então aí ela corrige o que ela disse mais cedo. Não, perfeito. Isso é perfeito de conhecimento mesmo, porque às vezes a gente não sabe, né? Você perguntando por conta da posologia da azitromicina mesmo. Mas aí vai depender da potência da bactéria, né? Beleza, obrigado. Bom dia, grupo. Bom dia. Bom dia, Bianca. Assim, para as pessoas que são assintomáticas, quais as lesões que elas que a doença pode causar nelas, tanto homens quanto mulheres? Era uma pergunta. Repete, por favor. A clamídia, né? Assim, as pessoas que são assintomáticas, que não sentem nada, que vão descobrir só mais tarde, né? Quando fazem seus exames. Quais as lesões que a doença pode causar, tanto nos homens quanto nas mulheres? Tem essa informação no artigo? Professor, até onde eu entendo, não apareceu no artigo. Hein, meninas? Adriana, Sandra, professor? Vocês viram alguma outra coisa, informação? Professor, pelo que eu vi, é só infertilidade. Só o caso de infertilidade, não é isso? No caso da sintomática, e a paciente se tornar uma portadora. Isso. Mas poder passar a doença, transmitir a doença. É isso, Como né? É porque tem os anticorpos, né, professor? Aí os anticorpos começam a agir nessas pessoas.
sendo assim, produzindo, fazendo que o sistema imunológico delas não vá para frente, não levando a bactéria para frente, não sendo transmitida, né? Se de uma vez a pessoa é assintomática, ela não apresenta nenhuma lesão, porque se ela é assintomática, ela só faz é transmitir a bactéria. O que acontece em alguns casos, professor, que eu estava vendo, pode ocorrer o corrimento, né? O corrimento é um dos sintomas que já é alterado. A manifestação da doença, já é a manifestação da infecção, já é um caso, ela já já se torna uma paciente sintomática, não assintomática. Não, mas eu entendi. Mas eu entendi a resposta. E as pessoas também que eu vi também que são assintomáticas, que não, elas têm 6 vezes mais risco de desenvolver o câncer do colo e do útero por falta do tratamento, no caso, né? E nas grávidas, pode levar a um parto prematuro ou as mães para durante o parto, por não saber que está com a bactéria. Tá, parece que é como se coça, né, Rita? Deixa eu só fazer uma pergunta, pegando a pergunta da Bianca aqui. Dentro das lesões, principalmente dentro das lesões vistas tanto no sintomático quanto na sintomática, já que vocês entraram com a questão da evolução para o câncer... Está dando para ouvir, professor? Está dando para entender, professor. Por favor, quem está com o microfone aberto, só desligue um instantinho para eu poder falar. Seguinte, o que eu estou querendo perguntar para vocês. Em cima das lesões, pegando um gancho da pergunta da Bianca, em cima das lesões, e vocês falando que as pacientes assintomáticas, tá, elas podem evoluir para um câncer, porque essa doença acaba se tornando uma doença silenciosa. Em relação ao tipo de NIC, fala alguma coisa ao tipo do grau do NIC, que seria na questão do citológico, em qual grau de NIC essas pacientes, ou sintomática ou assintomática, poderiam apresentar durante a coleta, durante a análise do material biológico? Vamos lá para os gráficos, professor, que lá tem todinho em relação a o grau de... Seria isso daqui, do condilomatosa, não é isso? Isso, professor. Isso mesmo. Aí mostra o número de pacientes e a porcentagem de acordo com o número de pacientes que foi pesquisado, que foi realizada a coleta. Onde tem as sem lesões, as lesões acetobranca e a condilotomose vulvar. Tá. É bem extenso, como eu lhe falei, em relação a isso, professor, porque ela aparece também, além nas infecções sexualmente transmissíveis, ela causa também, pode afetando a garganta, os olhos. Então, é uma bactéria que ela vai fundo. Vai bem fundo, assim. Se a pessoa tiver, entendeu, e fizer o exame, constatar, até mesmo na doação de sangue, quando a pessoa for fazer uma doação de sangue, ela não é transmitida pelo sangue, né? Então, ela tem que falar... Ela tem que falar... Sim, ela tem que falar, quando ela for fazer, vamos dizer que se eu for doar sangue, se tivesse essa doença, ela tem que dizer pro agente de saúde que ela tem, entendeu? Não pode passar despercebido, por mais que não seja transmitida pelo sangue. Mais alguma pergunta para o grupo? Ou a gente pode finalizar e já o segundo grupo já pode entrar? Hein, pessoal? Próximo, professor. Tá bom, professor, bora finalizar. Tá bom, professor, bora que tá bom já. Tá bom, pelo amor de Deus. Tá bom, já chega. Já tomar café. No grupo, O Ronaldo tá na fim de apresentar, professor. Deixa ele brilhar um pouco também. Quem tiver dúvida, lê o artigo. Realmente. Verdade.
Eu tive que ler para Gostei. aprender porque não pode ler também. É, realmente. Bora lá, pessoal, para o segundo grupo, tá ok? Eu tô nervoso, meu Deus do céu. Ah, calma que vai dar tudo certo. Tem fé que vai dar tudo certo. Relaxa. Tá? Cadê a Laís? Gisele tá aí? Laís, Nívia. Deixa eu perguntar. Gisele Professor tá Gisele aí? não vai participar, que ela está trabalhando. Mas Tá. A Laís, a Nívia e tu, Ronaldo, estão aí? Vocês três estão aí? eu tô aqui, não sei a Nívia e a Laís Laís. tá aí? Sim, eu tô. Laís tá aí. Laís também. Também. Tá, pode começar aí, Laís. Cadê a Nívia que eu não a vejo? Tô aqui, professor, só que tá easy. Ah, tá, beleza. Tá, como que vai ser a ordem, Nívia? Quem vai falar primeiro? É você, a Laís ou o Ronaldo? Laís, Nívia e Ronaldo. É Laís, essa ordem. Tá, beleza. Isso. Eu deixo só pedir dar só uma orientação para vocês e para os outros grupos, os outros membros do grupo. Quando for, vocês vão falando, professor, passa o slide, que eu já sei que eu vou passando para não ficar, vocês já entrando no outro slide, ninguém vê o slide, tá ok? Para ficar para ficar com uma coerência, tá bom? Ok. Tá, pode começar, Laís, quando tu quiseres. Bom dia, turma. Bom, deixa eu deixar. Laís está abaixo, não dá para te ouvir. Ah, só um momento. Já? O objetivo deste artigo é revisar e comentar as vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de testes de detecção de clamídia trachomatis na rotina de laboratórios clínicos, com ênfase nas técnicas de amplificação. A clamídia trachomatis é considerada a bactéria sexualmente transmissível mais frequente em países desenvolvidos e de grande impacto no sistema reprodutivo das mulheres. É o agente causador de doenças do trato urogenital e linfogranuloma venéreo, tracoma, conjuntivite de inclusão e pneumonia no recém-nascido. Um dos fatores de risco para a infecção é a prática sexual entre adolescentes. A recorrência das infecções é comum. Episódios suscetíveis de infecção aumentam o risco de desenvolver sequelas e a chance de contrair a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana. O diagnóstico da infecção pela clamídia trachomatis ainda é crítico, devido à frequência de infecções assintomáticas. As técnicas de amplificação de ácidos nucleicos permitem utilizar urina para a detecção da clamídia, simplificando a coleta. Apresentam... O medicamento é o mesmo. Por favor, pessoal que está... Por favor, só o pessoal, desligue seu microfone, só deixa o pessoal do grupo falar, por favor. Continua, Laís. Ok. As técnicas de amplificação de ácidos nucleicos permitem utilizar a urina para a detecção da clamídia, simplificando a coleta. Apresentam maior sensibilidade do que a cultura e do que os testes mais utilizados, como a imunofluorescência direta e a enzima imunoensaio. A cultura celular, utilizada como padrão ouro, tem a especificidade de 100% e sensibilidade de 70% a 85%. De acordo com o CDC, um diagnóstico é considerado definitivo quando positivo em cultura ou em pelo menos 2 testes não culturais distintos. Os testes de amplificação são mais caros do que os demais testes não culturais, mas de menor custo que a cultura. Aqui no slide vocês podem ver alguns testes laboratoriais que vai entrar já na metodologia, que eu creio que seja a Nívia que vai explicar. Nívia, você agora? Sou, professor. Bom dia. Bom dia. Pode passar. A metodologia que vai ficar vai ser o Ronaldo. Como a Laís falou, ela já explicou um pouquinho sobre o objetivo. A senhora pode passar para outro slide?
Eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo de desenvolvimento da clamídia. A clamídia ela é uma bactéria imóvel, com um ciclo de desenvolvimento bifásico, e a replicação dela ocorre dentro de vacúolos nas células hospedeiras. Ela forma inclusões citoplasmáticas, como a gente pode ver aí na imagem, que é muito característica do ciclo. E a replicação, ela apresenta um ciclo multimórfico, ou seja, com várias formas e sem sincronismo de desenvolvimento. Dentro deste ciclo multimórfico, ocorrem duas formas bem distintas: os corpos elementares e os corpos reticulares. Os corpos elementares são as formas infecciosas da doença. Entram no endossoma da célula hospedeira. Endossoma Vou explicar um pouquinho sobre o que é endossoma. Endossoma são compartimentos membranosos formados a partir do processo de endocitose em células eucarióticas. E endocitose é um processo que ocorre nas células e tem por objetivo trazer substâncias para o interior por meio da invaginação da membrana plasmática. É o que acontece aí na imagem. Posso passar o slide? Não. É só terminar. Até finalizar. Aí os corpos elementares são a forma infecciosa, como eu disse anteriormente, e ela entra no endossomo da célula hospedeira. Depois de penetrar através de receptores na superfície da célula epitelial suscetível à clamídia, aproximadamente 8 horas após a entrada na célula, começa a replicação por divisão binária, completando-se o ciclo dentro do endossoma. O RB, que é o corpo reticular, é maior em tamanho e mais rico em RNA, e a forma metabólica e não infecciosa da clamídia. E em 24 a 72 horas, o RB retorna à forma EB, que é o corpo elementar, que é a forma infecciosa, formando vacúolos contendo de 100 a 1000 EB, que são os corpos elementares. É isso. É isso. Bom dia. Pode passar, professor. Eu fiquei com a parte de métodos diagnósticos laboratoriais e vou tentar explicar de uma maneira resumida cada um, porque é bastante coisa, para falar de diagnóstico é muita coisa. O primeiro que eu queria falar é sobre a pesquisa de anticorpos. O primeiro método que eu queria falar é o MIF, que foi desenvolvida por Bangs e é uma técnica de pesquisa de anticorpo IgM. O que é IgM? IgM é quando a infecção está na sua fase ativa ou na sua fase inicial. No diagnóstico de pneumonia por clamídia do recém-nascido, é a mais sensível entre as técnicas sorológicas, porém ela é a mais trabalhosa, e não significa que ela é difícil, mas ela é trabalhosa, porém é fácil e de alto custo. O seguinte, não é recomendado para o diagnóstico de infecções... Está na cabeça, professor, qual foi? Não entendi, não é recomendado desculpa. para o diagnóstico de infecções urogenitais. Por que não é recomendado para o diagnóstico de infecções urogenitais? Bom, não é recomendado por conta da exposição e de reações cruzadas de outras infecções que ocorrem, que podem interferir no resultado por conta da sensibilidade e a falta de especificidade do diagnóstico. Ou seja, ele é bem melhor fazer em criança recém-nascida, fazendo sua coleta da sua amostra, do que fazer em uma pessoa adulta, tanto masculina como feminina, por conta da exposição a outros tipos de bactéria, a outros tipos de infecções que podem interferir no resultado e até acarretar um falso positivo. E como é que faz essa MIF? Como é que funciona essa microimunofluorescência? Bom, com uma gota do soro da amostra, para fazer a detecção do anticorpo, você vai pingar essa gota em uma lâmina que possui pedaços da própria bactéria ou mesmo a própria bactéria, que logo em seguida vai ser feita a fluorescência dos anticorpos, que poderá ser vista, eu acredito que seja um microscópio fluorescente. Então lá você vai poder ver essa coloração e verificar se possui ou não a bactéria através da MIF, microimunofluorescência. Esse é um dos métodos de pesquisa de anticorpo. Existem outros, mas esse foi o que mais foi ressaltado no artigo. Pode passar, professor. Bom, esse aqui é sobre cultura e pesquisa de antígeno. Vou falar englobando os dois, porque é um ligado ao outro sobre o resultado de um ao outro. No caso da cultura, era uma cultura celular, por conta da bactéria, ser intracelular, que você vai fazer em microplacas o cultivo para multiplicação ou proliferação da bactéria. Para que venha fazer uma pesquisa do antígeno, através do método de fluorescência direta, que é o DFA, que vai fazer a fluorescência específica ao EB, que é o corpo elementar, o RB do corpo reticular, que são os antígenos contidos no LPS ou lipopolissacarídeos. Nesse caso, ele vai fazer várias
culturas em microplacas, várias microplacas, e ele vai ver e vai botar lá a sua amostra. Se houver multiplicação, ele vai fazer aquela coloração. Quando ele fazer aquela coloração, vai passar para uma parte da pesquisa de antígeno que vai qual é essa parte que vai fazer essa coloração? É a parte do lipopolissacarídeos que estão dirigidas e ligadas ao corpo reticular e ao corpo alimentar, que vão fazer uma pesquisa de antígenos sobre aquela bactéria. Se der positivo, é tipo assim, a cultura é mais para verificar a possibilidade do teste, como está escrito aí. Pode voltar, professor. Tá, passou. Outro método é a pesquisa de ácido nucleico. Esse método aqui ele é bem famoso, recentemente ele ficou muito famoso por conta do novo Covid-19, que ele foi muito usado para fazer o diagnóstico dele. Então, como é que funciona esse método? Bom, é o seguinte, tu vai pegar a amostra do paciente, pode ser um suave, pode ser um soro, pode ser alguma secreção, tu vai pegar essa amostra, você vai isolar ela, vai fazer uma extração de DNA, vai colocar os reagentes e vai colocar ele no termociclador. Nesse termociclador, ele vai fazer uma variação de temperaturas, onde vai fazer o anelamento, vai fazer a parte de descadeamento, vai fazer o que nesse momento? Vai fazer uma multiplicação do DNA. Tecnicamente, você não vai enxergar um DNA sozinho, isolado. Você não tem como enxergar assim. Mas nessa técnica de PCR, ele amplifica milhões de vezes o DNA, a ponto que você possa enxergar ele em um transdominador que vai fazer a coloração desse patógeno. Ou seja, a bactéria ela tem uma ligação genética única, uma base nucleica dela única. Então, quando você faz um exame de PCR e verifica no sangue que possui aquela combinação de genômica daquele patógeno, você vai perceber que você está positivo para aquilo. Então, naquela amplificação vai ser tão grande, mas tão grande que você vai ter possível enxergar essa amplificação. Os testes de amplificação são mais dispendiciosos do que os outros métodos não culturais, mas de menor custo do que a cultura, a morbidade, os benefícios indicados para pessoas tentadas de quando no teste. Esse teste, de acordo com ele, pode sair até no mesmo dia ou não, dependendo se deu positivo, ou se teve alguns erros de uma outra coisa que podem ter a margem, mas ele pode ser no mesmo dia, então por isso ele tem uma eficácia muito melhor que rapidamente você pode tratar. Pode passar para o próximo, professor. Laís. Bom, ao longo deste artigo, procurou sintetizar de modo sistemático e didático o conhecimento disponível sobre os métodos de diagnóstico laboratorial mais aplicados na prática de detecção da clamídia, revisando vantagens, desvantagens, precauções e meios de otimizar a qualidade de resultados. Assim, ao abordarmos a pesquisa indireta, registramos a existência de situações em que é necessária a coleta de 2 amostras em intervalos de pelo menos 15 dias, com o risco de altos percentuais de reações cruzadas, pelas técnicas de teste de ELISA e de imunofluorescência indireta. A má administração de tais limites do método compromete seus resultados. Por outro lado, a cultura, apesar de existir infraestrutura pouco acessível da maioria dos laboratórios de rotina, oferece maior segurança quanto à contaminação de amostras. Sua sensibilidade, mesmo sendo inferior somente à da PCR, compensa-se pela sua especificidade. Finalmente, os métodos mais completos, em termos de sensibilidade e especificidade, e com menores riscos, são os de detecção de ácidos nucleicos, dos quais a PCR é o mais difundido, apesar de seus custos elevados. Na atualidade, em nosso meio, várias dessas tecnologias com seus riscos e benefícios são utilizadas, tendo em vista que os métodos baseados na detecção de ácidos nucleicos são ainda inacessíveis ao laboratório de rotina, por causa dos seus custos elevados. Enquanto a melhor tecnologia não está ao alcance de todos, a ética e o senso de profissionalismo devem prevalecer no cotidiano do laboratório, refletindo a consciência sobre o quanto custa tratar consequências adversas e sobre a morbidade da infecção por clamídia. Pode passar, professor. O último slide que o professor falou, estava no roteiro lá, acho que eu não sei se peguei certo. Aplicação em laboratórios de análise clínica. A aplicação que eu posso dar como exemplo desse artigo é sobre os métodos que eu falei de diagnóstico. São várias aplicações que são feitas em laboratórios, que eu acho que ficou bem claro, que é através da PCR, através da pesquisa de anticorpos, cultura de células, são coisas que se fazem no laboratório de análise clínicas
como a PCR. É esse o exemplo que eu queria dar no final. É isso, professor. Mais alguma pergunta? Se não tiver, vamos ler o artigo. Tá, calma, João. Calma, Ronaldo. Pode falar. Respira, solta agora o ar que já terminou a apresentação, tá bom? Bem, agora eu vou fazer o inverso. Eu vou passar a primeira palavra para a turma e depois eu vou fazer as minhas perguntas para vocês, tá bom? Fica melhor assim, tá? Porque eu também quero ver a turma interagindo mais, tá? Então, pessoal, a pergunta está com vocês. Vocês podem falar, podem perguntar para o grupo. Tá aberto aí o canal de perguntas para vocês. Vamos, Rones, Adriana, Carlos, Edinaldo, Elaine, Juliana, Diego, Dora, Lucicleide. Podem perguntar. Não tem pergunta, professor. Não, Rones, tem que ter pergunta. Não vamos deixar eu também perguntar. Também assim não vale também, com você, para mim. Tá? Vamos lá, meninada. Podem perguntar. Professor, mas o grupo já explanou bacana sobre o artigo. Eu achei que não ficou muita brecha para pergunta, não. Tá vendo? Foi muito bom, professor. Muito bom mesmo. Eu adoro esse compasso aí. Eu adoro esse, como se diz, esse não é amizade. Não é amizade também. É mais ou menos amizade, mas essa interação entre vocês são ótimos. Por isso que eu adoro ser professor. Claro, professor. A gente gosta disso. Eu concordo plenamente com ele, é isso. Tá bom, bora. Agora voltando para o slide, para o artigo. Seguinte, vamos lá. Laís, Nívia e Ronaldo. Tá? Eu tenho umas 3 perguntas para fazer em cima do artigo. A primeira pergunta foi na parte eu acho que foi a Nívia que falou, tá? Que é a parte daqui do ciclo de desenvolvimento da clamídia, onde você fala a respeito dos endossomos. Tá? Esses endossomos seriam o quê? Seria a porta de entrada ou seria tipo um meio de transporte ao qual a bactéria, a clamídia se instalava, penetrava na célula do hospedeiro? Essa é a minha primeira pergunta. Bom, professor, pelo que entendi, no endossomo, que é onde forma o bacúleo dentro da célula, é que se reproduz a bactéria. Certo, mas... E é por... Certo, ocorre por endocitose. A célula faz... A membrana da célula, por meio de endocitose, ela penetra, faz com que haja uma vaginação e a substância entre para a célula. E quando ela entra, forma esse endossomo. E é nesse endossomo que ocorre a replicação. Tá. E os corpos reticular? O corpo reticular, qual é a função dele, a finalidade dele? Para o endossomo e para a fonte, para a parte da infecção. Qual seria a participação do corpo reticular? Porque é o corpo reticular que é a forma intracelular. É essa forma que vai se encontrar na célula. Dentro da célula. Tá. Então, o corpo elementar aqui já seria a forma infecciosa já formada. É isso que você está querendo dizer? Isso. Uhum. Tá, perfeito. Era isso que eu queria que respondesse. Perfeito. Bem, agora bora com o Ronaldo. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao diagnóstico. Ai, Deus. Que é o considerado definitivo pelos métodos. Como? Eu não entendi. Assim, o diagnóstico, quando ele é considerado definitivo, tem essa técnica do diagnóstico considerado definitivo? Definitivo, assim, no sentido de quer saber o mais frequente, ou definitivo, tipo assim, um resultado definitivo? Resultado positivo. O resultado positivo, todos vão dar positivo, todos vão ter uma maneira de dar positivo. Nem que seja por anticorpo, por antígeno, por ele estar presente ou não, todos são maneiras de dar positivo, entendeu? Tipo, para ter anticorpo ele tem que estar lá, para ter antígeno ele tem que estar lá. Então todos tem que dar um positivo, não tem como um não dar ou não, entendeu?
Só que alguns métodos são mais eficazes para a pessoa recém-nascida e outros mais eficazes para pessoas urogenitais. E outros mais sensíveis, outros mais sensíveis. De acordo com a coleta que tu for fazer, tu vai escolher o melhor diagnóstico para ti. Ah, tá bom, entendi já. Obrigada, meu amor. Não é isso? Isso mesmo. Perfeito. Ronaldo, posso te perguntar? Poder não pode, mas vai. Tá, vamos lá, Ronaldo. Seguinte, com Ai, calma e caramba. com tranquilidade, com calma e com tranquilidade, tá bom? Eu sei que tu sabe, tá? Uhum. Pegando o gancho que a Adrian falou, perguntou para ti a respeito das técnicas, tudo bem, eu entendi que dependendo da coleta e dependendo do momento, você escolhe a técnica de método diagnóstico. É isso, mas isso é fato, perfeito. Mas tu, como farmacêutico, bioquímico, farmacêutico, daqui a algum tempo, daqui a 2 semestres, tá? Qual tu indicaria? Qual seria a melhor indicação para um exame mais preciso e precoce? Sem dúvida, sem nenhum momento eu indicaria por pesquisa de ácido nucleico e mais precisamente a PCR, por conta do ambiente não interferir o suficiente na hora do resultado, pela especificidade, pelo custo-benefício e o tempo. Tá, perfeito. Agora, essa vai uma pergunta para os três, para ti, para a Laís e para a Nívia. Dentro do artigo que vocês estudaram, vocês viram que tem várias técnicas. Cada técnica daí, tá, ela está sujeita a várias variações, a vários viés, como, por exemplo, coleta, custo, interferentes, tempo de análise, tá? Uhum. Para a nossa realidade, para um laboratório de rotina, hoje, para um laboratório de rotina, para uma sessão de microbiologia, tá? Levando em conta tudo isso que eu falei para vocês, desses viés, o que vocês implantariam para o laboratório de vocês? Se hoje vocês, como se diz, se hoje vocês fossem abrir um laboratório e fossem gerentes, gestores de um laboratório, o que vocês colocariam no laboratório de vocês, prevendo tudo isso? Está falando no sentido para fazer diagnóstico de clamídia ou um laboratório para fazer diagnóstico de qualquer coisa? Da clamídia. Da clamídia, qual o método que eu usaria para abrir um laboratório hoje em dia, de acordo com a realidade do... Se fossem vocês três os donos de um laboratório, o que vocês entregariam? O que vocês colocariam em questão de custo-benefício? Professor, por custo-benefício, eu pensei muito entre a pesquisa de anticorpo e a da cultura através do DFA, do método de fluorescência direta. Porém, o método de pesquisa de anticorpos vai ser muito eficaz em criança recém-nascida. Já o que eu faria mesmo seria através do de cultura e fazendo a fluorescência direta, que eu acredito que seja mais, porque o PCR é um pouco mais caro, né? Os aparelhos e tudo mais, os equipamentos. Já o PCR seria o mais caro, então? Para mim, o PCR seria, para mim, que eu conheço, o PCR seria o mais caro, por conta do termociclador, de capela, reagentes, tipo, tem que colocar um praga específico, isso é muito alto, um custo, pelo menos para mim eu vejo que é muito alto. Já o da cultura, como de antígeno, usaria já já pegaria já uma fluorescência com um microscópio fluorescente, e eu acho que seria bem mais fácil. Pelo menos eu acharia. Portanto, o exame de PCR, ele é o mais indicado para detectar a doença do que os outros. Sim. Só que por custo-benefício eu escolheria esse. Já do PCR eu não sei, mas o professor que me diz aí. Que eu tô só respondendo o que eu acho. Não tem nem dinheiro para abrir. É o teu laboratório. É o teu laboratório. Fale, professor, logo. Eu queria o PCR, se eu fosse montar o laboratório, eu ia colocar. Eu também queria o PCR, também queria o PCR se fosse eu, só que eu acho que não daria dinheiro para mim. Não, deixa eu falar para vocês. Em cima do que o artigo coloca. Ninguém quer fazer esse exame, professor. Em cima do que foi colocado no artigo, se fosse pensar em termos de pesquisa, em termos de um diagnóstico fidedigno, ou seja, sensível, específico, com certeza seria o PCR. Mas trazendo para uma rotina laboratorial de dia a dia, tá? O melhor seria a cultura juntamente com a imunofluorescência. Nós faríamos assim, por quê? Por causa do custo. O custo não é tão elevado que não se tornaria oneroso para o teu sistema, para o sistema interno do laboratório. Tá?
Independente do período de coleta, a gente, na cultura e na imunofluorescência, a gente conseguiria pegar a partícula da clamídia, conseguiria detectar ela. Tá Veja de luz, acertei, tá? Tá? Agora, deixa eu fazer só uma última pergunta que vai para a Nívia, que foi quem encerrou, perdão, para a Laís, que encerrou o artigo de vocês. Quem encerrou foi eu. Perdão? Não, estou na parte da conclusão, porque tu entrou com aplicabilidade, Ronaldo, é a parte da conclusão, que é do artigo. Deixa eu só perguntar para ela. Deixa eu te falar. O que quer dizer quando vocês colocam nesse slide, enquanto a melhor tecnologia não estiver ao alcance de todos, a ética e o senso de profissionalismo prevalece. O que quer dizer isso para vocês? Por que vocês colocaram isso? Porque assim, professor, em relação à ética e o senso de profissionalismo, eles devem prevalecer em conta na realização dos testes laboratoriais. Ou seja, muitas das vezes, criança pode conter a clamídia e os pais não saberem. Eles estão falando entra aí em relação a abusos, né, sexuais que a criança pode ocorrer e os pais não sabem. Então, em relação à ética e ao profissionalismo, nós não podemos nos meter assim nesse laudo. O nosso profissionalismo deve prevalecer. O que a gente tem que fazer? Tem que dar só o resultado e não querer saber como aconteceu, por que aconteceu. O nosso profissionalismo ali, ele deve ser em relação ao resultado do laboratório. Perfeito. Tá? Bem, querem perguntar mais alguma coisa? Por mim, eu já não tenho mais perguntas para fazer. Perguntar mais alguma coisa, pessoal? Pessoal da turma? Ou está tudo ok? Tudo ok? Tudo ok, professor. Tudo ok. Tá perfeito. Top esse trabalho. Beleza. Bem, pessoal, quero dar parabéns para os dois grupos. Os dois grupos apresentaram bem. Eu sei que teve algumas dificuldades, eu sei que teve algumas alterações, mas eu gostei da apresentação dos dois grupos. Os temas são bem relevantes, são de grande conhecimento, tá? Trazem bastante conhecimento para vocês, tá ok? E a gente já se prepara para a semana que vem, que a semana que vem tem mais dois grupos que se apresentarão, tá? Eu dou parabéns ao grupo de hoje, aos dois grupos de hoje, tá? O grupo que falou da prevalência e ao pessoal e ao grupo que falou do diagnóstico laboratorial. Vocês estão de parabéns, tá? Tá bom? Obrigada, professor. Obrigado, acabou a aula. Obrigada, professor. E a nota sai quando? Nota deve estar... Importante, né, professor? Calma, Ana. Quanto que vale, professor? Vale 2 o seminário, Ana. Arrasou, professor. Meio de cada relatório, é? A prova vale 7, é? Exatamente. 2 do seminário, meio de cada relatório e 7 da prova, é isso? Não, um do relatório que é do antimicrobiano. Não se esqueçam disso. Tá? O do antimicrobiano vale 1, o relatório de antimicrobiano vale 1, os seminários valem 2, aí dá 3. A prova vale 7 para vocês, tá bom? Aí eu vou somar. E o relatório que a gente entregou? O exercício, Ana. É do exercício, que eu do exercício eu vou corrigir o exercício, tá ok? Já na terceira semana de setembro, antes das provas, eu já vou corrigir o exercício, porque eu vou enviar mais uma bateria de exercício ao final dessa semana para vocês, tá bom? Que a gente já vai corrigir esses dois exercícios juntos, tá? Tem um outro artigo, né, para fazer relatório que o senhor nos enviou. Tem, exatamente. Esse artigo vocês vão me entregar somente lá para a terceira semana, tá bom? Ok. Não se esqueçam que o artigo de antimicrobiano é até a data de hoje, tá? Então não se esqueçam de me enviar pelo e-mail, tá bom? Tá bom, professor. O que tem que mandar hoje, meu Deus? Daqui para meia-noite eu mando. Ah, não exagera tu também, pelo amor de Deus. Tá Acabou bom, a aula, professor? Hoje sim. Hoje foi mais a questão da apresentação dos seminários. Daqui para meia-noite eu entrego. Tá bom, então. Tchau, obrigada. Tchau, bom, gente. pessoal, Bom dia. Parabéns aí para vocês, tá bom? Um bom dia para vocês. Aí a gente vai, qualquer dúvida, qualquer coisa, eu tô no grupo do Zap, tá? Já é. De rocha. E professor, quantas questões o senhor vai passar na prova em relação à clamídia, em todos o nosso trabalho do nosso seminário?
Mais ou menos, Adrian, umas 2, 3. calma. Calma, que a gente ainda nem Só fez a primeira. adianta, professor. Concentra na Olha, tem muito primeira. assunto. Tá, O professor respira, tem vai muito dar tudo. assunto. Respira, vai dar tudo certo, minha filha. Você vai passar um exercício de revisão pra gente, bacana com as questões da prova. Ele disse pra gente. Tu já Ele tá falou igual que ia o fazer aluno meu isso. da noite, o Davi, o Galucci. O Galucci, sempre quando eu dava exercício de revisão, ele já queria o gabarito. Eu digo, para, me E exagera. professor, com certeza, como é que saber se tá errado ou certo? É por causa que eu vou responder, eu vou fazer junto com vocês, eu vou corrigir junto com vocês. Tá. Não se preocupe. Ah, tá bom então. Tá bom então, Pega assim vocês sim. demais, por isso que eu gosto de você. Ah, tá bom. Assim Tá bom, então, tá tudo professor. ok. Tá bom então, professor. Então, bom dia aí para vocês, tá joia? Bom Aula dia. até o final da manhã, eu tô postando a aula para vocês, tá? Tá bom. Tá. Um abraço, bom dia. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia.